Olá a todos, vamos apresentar hoje o trabalho, né? O título desse trabalho é o Biomonitoramento do Potencial dos Riscos Genotóxicos e Análise Físico-Química da Água do Balneário Veneza do município de Caxias, no estado do Maranhão. Esse trabalho, ele tem eu, Gustavo Xeres Andrade, a Isabela Lohane Xeres da Silva e a Monize dos Santos Aguiar como integrantes. Então, vamos estar falando um pouquinho hoje sobre esse trabalho. Os autores que escreveram esse trabalho são Jesuíta dos Santos Freitas Viana, formada na Universidade Federal do Maranhão, graduada em licenciatura plena em Ciências Biológicas e graduada em Engenharia Agrônoma. E Manuel Vitor Rocha da Silva, graduado em Ciências Biológicas, licenciatura Química e Biologia pela Universidade Estadual do Maranhão, Caxias. Agora começamos com uma breve introdução. Os fatores urbanos, tais como poluição industrial e domésticas, elevam gradualmente o impacto ambiental e, por sua vez, acabam por comprometer a qualidade de recursos hídricos. Muitos poluentes no meio ambiente, como as substâncias ou materiais para os quais a água pode ser a principal via de transporte, em um estado ecológico poluído ou contaminado, ela pode representar problemas à saúde. Com o aumento de poluição resultante das ações do homem no ambiente aquático, é evidente a importância do uso de biomonitoramento para a verificação de agentes que possam causar alterações tóxicas, cinotóxicas, que é uma substância que possui toxicidade celular, genotóxicas, que é uma substância que tem efeitos tóxicos sobre o material genético de um organismo. Os atuais avanços no campo da ectoxologia mostram uma variedade de biomarcadores que são usados para aferir a exibição de produtos químicos em organismos. Um bioindicador tem a característica de qualificar alterações ambientais com o acúmulo de elementos em seu interior. Com o surgimento de métodos analíticos mais sensíveis, os contaminantes vêm sendo detectados por meios aquáticos e são considerados um problema eminente, de forma que há um aumento de consumo pela sociedade dos produtos que são fontes de poluição. Dentre os vegetais mais utilizados como bioindicador está a Tradescantia pálida purpúrea. A morfologia e fisiologia da Tradescantia pálida purpúrea garante o maior aproveitamento para análise da toxicidade das suas estruturas, verificando com mais rapidez e facilidade as alterações que os agentes mutagênicos causam em seu organismo. Esses agentes mutagênicos geralmente são provenientes de elementos físicos e químicos que podem alterar o código genético do organismo. Como método, né, eles utilizaram uma abordagem experimental, que de acordo com o Ferreira 2005, essa é um tipo de realização de pesquisa importante para entender os fenômenos, né, que ocorrem ali no meio ambiente. Para quem não sabe, o Balneário Veneza é um lago artificial, que hoje está localizado em uma área urbana na cidade de Caxias, no estado do Maranhão. É um local popular pelos banhistas tanto da região quanto por áreas circunvizinhas ali. 5 pontos foram selecionados, né, no balneário para fazer essas amostras dessas águas, né, e eles levaram em consideração a intensidade de banhista e a ausência de banhista também. As amostras foram coletadas nesses 5 pontos, que foram então identificados como P1, P2, P3, P4 e P5. Abrange uma ampla margem da lagoa. E as amostras das águas foram coletadas em frasco com volume de 1.200 ml. E cada frasco foi identificado com uma ficha contendo as informações do coletor, a fonte e descrição da amostra. Após isso, eles levaram então para o laboratório que fica lá na SAI, Serviço Autônomo de Água de Esgoto, da cidade de Caxias, Maranhão, para monitorar essa qualidade dessa água. Então foram realizadas análises físico-químicas dos seguintes parâmetros: turbidez, a cor, o pH, o cloro, os fluoretos, alcalinidade total, CO2, dureza, cloreto,
alumínio, ferro, amônia, nitrato, nitrito, sulfato, manguenes, sulfeto, sulfactantes, fenol, zinco, cromo, cobre e condutividade. Essa é uma imagem, então, desse laboratório, a SAI, né? Que eu peguei na internet e coloquei, e ali está a fonte para conseguir acessar essa imagem. Já para o biomonitoramento e bioensaios, houve a realização do biomonitoramento da qualidade da lagoa, Balneário Veneza, que está localizado em Caxias, Maranhão, com a planta bioindicadora que é a Tradescantia pálida purpúrea, né, já citada lá na introdução. Eles utilizam a inflorescência jovem da Tradescantia para verificação dos micronúcleos, por apresentar células em estágio tetrádes em botões em estágio intermediários. Logo após, eles fazem a dissecação no botão escolhido, posterior à maceração e a coloração com uma gota de carmim acético 2%, devendo ser retirado todos os DREBs, que é a sigla de fragmentos celulares resultantes de marcação do botão, antes de colocar a lâmina. Depois disso, eles fazem a fixação dos florais, dos botões florais, em um frasco bem vedado contendo solução Carnoy durante 24 horas. Em seguida, eles transferem os botões para outro frasco contendo álcool 70%. E com o auxílio de uma pinça, eles retiram, né, esses botões e preparam a lâmina selecionada. E aí eles pegam esse botão já escolhido, que é a célula, né, em fase tetráde, com o terceiro ao quinto botão floral, seguindo uma ordem crescente do tamanho para a seleção. Logo após, eles retiram a célula-mãe do grão de pólen que fica presente dentro de uma membrana no botão, que serão marcados com uma lâmina para o microscópio por meio de um auxílio de um estilete ou pinça metálica com uma gota de carmim acético 2% e depois a cobertura da lâmina. Aí eles aquecem, né, essa lâmina utilizando uma lamparina de vidro com álcool, com a tampa de pavio 80 graus, pressão com a mão, né, a lâmina para maior fixação, de acordo com a metodologia Ianuma et al. 2014. Para finalizar, a avaliação da genotoxicidade causada na Tradescantia pálida purpúrea, submetendo a lâmina preparada em um microscópio óptico para a leitura da frequência de micronúcleo, de acordo com o potencial agente contaminante, selecionado para o estudo de acordo com Pérez et al. 2010. Bom, agora a gente vai entrar em pauta referente aí aos resultados de discussões, referente à pesquisa, às análises que foram feitas dentro do trabalho. Então, aqui a gente tem 3 imagens que é referente às áreas onde foram feitas as coletas. Então, a imagem A representa a área de P1, onde foi observada grande quantidade de macrófitas. E a imagem B e C está representando aí a coloração da água opaca, que pode ter sido ocasionada por conta do grande descarte de resíduos de natureza antrópica. Então, isso pode causar alterações no meio. Então, durante a pesquisa, foi observado que durante toda a extensão da lagoa, teve esse descarte de resíduos de natureza antrópica. Então, por conta disso, pode estar ocasionando aí alteração na coloração da água. Agora nós iremos ver outros resultados. Então, a avaliação da caracterização da água, elas servem para verificar os índices da qualidade da água e esses índices podem ser de ordem físicas, químicas ou biológicas. Agora nós iremos ver a análise físico-química. Então, dentro dos parâmetros observados, dureza e ferro foram os parâmetros que se mostraram em desconformidade. Então, aqui eles usaram o valor máximo permitido dentro dos parâmetros da portaria do Ministério da Saúde. Então, tudo que está fora desse padrão, a gente sabe que já tem alteração. Então, a dureza da água, ela se refere à quantidade de bicarbonatos, carbonatos, sulfato ou cloreto de magnésio dissolvido nelas. E aqui nesse resultado, a principal fonte de dureza é a dissolução de cálcio e magnésio, como as rochas calcárias e os despejos industriais. Então, por conta disso que a gente teve aí essa alteração.
E essa dureza, pra gente, quando entra em contato com essa água contaminada, ela pode causar ressecamento da pele e dos cabelos, e por onde essa água passar, menor se torna a vida útil de um equipamento, como por exemplo os canos ou o aparelho. Então ela tem uma corrosão acelerada. Então esses equipamentos que entram em contato com essa água acabam sendo danificados. E a alteração aqui do ferro é dada por contaminação antrópica, ou seja, despejo industriais ou de resíduos tóxicos nessa água. Então, nós humanos que causamos essa alteração. E as consequências também é para nós humanos. Então, a quantidade de ferro dentro da água pode causar doenças para a gente, né, que entra em contato. Então, como por exemplo, doenças hepáticas, cardíacas, diabetes, anormalidades hormonais, doenças neurodegenerativas como Alzheimer, câncer e anormalidades no sistema imune. Então, esse tipo de alteração causa patógenos para a gente, porém, somos nós mesmos que causamos aí essa desconformidade por conta dos despejos industriais e resíduos também. Outros parâmetros analisados dentro da pesquisa é a cor, o sulfato e a condutividade. Outro parâmetro que foi observado, mas não está na tabelinha, é a turbidez da água, que só mostrou alteração na área P3, né, que teve um resultado baixo, né, uma alteração baixa, porém teve essa alteração. Então, essa turbidez pode ocorrer após períodos de chuvas intensa, e essa coleta de dados ocorreu durante o período de fevereiro de 2021 e foi um período chuvoso. Então, essa alteração pode estar ligada aí ao período chuvoso. A cor também teve um pouco de alteração, que pode estar sido influenciada por conta do carreamento de sólidos dissolvidos na água, e pode ter ocorrido lavagem do solo, e isso influencia na transparência da água. Então, o que essa água carrega, né, os sólidos dissolvidos nela por conta de lavagem de solo, pode ter influenciado aí na transparência da água e ter dado essa alteração. Então, o sulfato também é presente nas alterações que a gente observa, não é tóxico para a gente. Então, não teve aí muita alteração. E a condutividade é um parâmetro que destaca mudanças no arranjo da água. Então, ela mostra para a gente também referente aí à qualidade da água. Porém, ela não observa outros indicadores, outros parâmetros. Então, ela só mostra características corrosivas da água. Agora, nós iremos ver os resultados da análise genotóxica. Então, só explicando brevemente, genotoxicidade é a capacidade de algumas substâncias que tem de induzir alteração no material genético dos organismos que foram expostos a ela. Então, a análise genotóxica, ela detecta mutações gênicas e cromossômicas. Então, foi o teste que foi realizado dentro dessa pesquisa. Então, as inflorescências escolhidas, que são essas estruturas da foto, elas foram submetidas ao processo de intoxicação nas águas que foram coletadas. Em seguida, ela sofreu um processo de fixação na solução Carnoy, e após isso elas observaram o resultado. Então, não foi encontrado micronúcleos e alterações cromossômicas na tétrades. Então, isso mostra que não tem agentes genotóxicos nessa água. Então, para a gente que faz essa utilização dessa água, não é tóxico. Então, para a gente é um ponto positivo. Então, os pesquisadores desse artigo, eles escolheram esse tipo de teste porque ele é muito vantajoso e é usado bastante por outros pesquisadores. Então, ele tem um baixo custo, os métodos eles são padronizados para a determinação de níveis de agentes contaminantes, o material de amostra ele é de fácil acesso, então as respostas também desses testes ela é bem confiável. Então, por conta disso, eles usaram esses testes. Porém, tem alguns outros pesquisadores que eles acreditam, né, que os bioindicadores são ótimos para esse tipo de teste, porém, é importante a realização de testes de citogenetoxicidade, mutagenicidade, como estudos complementares também. Então, para ter um resultado mais amplo, um resultado mais assertivo, eles acreditam que é necessário outros tipos de testes também. Então, agora, falando um pouquinho da conclusão do artigo, né? Eles enfatizam bastante os focos visíveis da poluição antrópica, né? Então, grande quantidade de despejo
de substâncias de natureza antrópica é visto em toda a extensão da lagoa, então isso é bastante enfatizado. Também a quantidade de macrófitas na área da P1. Então, as macrófitas, elas fazem ciclagem de nutrientes, porém, pode acontecer o processo de eutrofização que deteriora a qualidade da água. Então, isso pode estar influenciando também ali na qualidade da água. E nos demais parâmetros observados, dureza e ferro, né, que teve desconformidade, e principalmente o ferro, que pode causar doenças, né, para os seres humanos, né, para as pessoas que entrem em contato com essa água. E também a coloração opaca da água, que também pode ter sido alterado por conta do período chuvoso em que a coleta da água foi realizada. E os testes genotóxicos que não se mostraram alteração, né? Então, foi um ponto positivo não ter visto alterações nesses macronúcleos que foram observados. Nós deixamos aqui as referências que foram usadas dentro desse artigo. Nosso trabalho acabou sendo bem breve, né, por conta do artigo, ele é bem pequenininho, ele é bem objetivo também. Nós achamos que faltou algumas informações referente aí também ao processo de eutrofização, porque eles enfatizam bastante a presença de macrófitas, mas eles não dizem o que isso pode causar e pelo que ele é causado. Então, nós achamos que faltou um pouquinho de informações em algumas áreas, mas nós gostamos bastante, né? Nós não conhecemos esse bioensaio, esse teste que foi usado, então foi bem legal a nível de conhecimento. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que a gente tenha conseguido passar para vocês o que a gente entendeu aí do trabalho. Muito obrigada pela atenção e uma ótima noite.